Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai colocar a mão na massa e construir um acessório que todo músico, seja guitarrista, violonista ou baixista, precisa ter no seu home studio, que é um rack de instrumentos. E para a construção desse rack eu vou usar peças de MDF de um móvel antigo, que a propósito eu utilizei para construir a mesa do meu home studio, meu studio desk, o que significa que o meu custo financeiro foi bem baixo, dado que a madeira eu já possuía e boa parte das ferramentas também. E por que eu resolvi construir esse rack de instrumentos ao invés de comprar? Bom, depois de uma longa pesquisa sobre rack de instrumentos, eu não encontrei nenhum que me agradava tanto visualmente quanto em questão de valor. A maioria são muito caros e, apesar de caros, não iria combinar aqui com o meu setup. E eu usei alguns modelos que eu vi na internet como inspiração para construir esse meu rack. E a ideia é criar algo funcional, bonito e que proteja meus instrumentos, que até então está ficando totalmente em contato com o chão, com o risco de cair, risco de absorver a umidade. E no vídeo de hoje eu vou mostrar todo o processo, desde as medições, os cortes e a montagem, e claro, te dar dicas valiosas de materiais e ferramentas para você fazer o seu em casa. E antes de dar continuidade neste vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, gosta desse tipo de vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, deixa seu like e um comentário que vai fortalecer demais no crescimento deste canal. Então pessoal, essas são algumas das ferramentas que eu irei usar para a execução desse projeto. Durante o vídeo eu vou usar mais algumas ferramentas e essas são as duas peças de MDF que eu irei usar. As medidas eu me baseei basicamente na altura do braço dos meus instrumentos e na medida aqui do espaço do meu home studio. Então eu não me baseei nas medições de nenhum projeto pronto, apenas no visual de alguns projetos, como eu mostrei anteriormente. Esses MDFs que eu estou usando, eles possuem cerca de 18 milímetros de espessura, ou quase 2 centímetros, e resistentes o suficiente para esse projeto. E para o corte, eu estou usando aqui o serrote, ou serra manual, devido eu não possuir aqui uma serra tico-tico ou uma serra circular de bancada. O que me atende muito bem, já que o MDF é bem macio, então muito fácil de cortar. Mas que fique de dica para você, se você for executar um projeto como este em casa, procure usar ferramentas que lhe proporcionem maior segurança. E essa minha furadeira parafusadeira, eu considero ela bem importante para todo o projeto, já que eu a uso tanto para os cortes com a serra copo, também para parafusar e para lixar, como eu vou mostrar logo mais à frente. E para esses furos, eu uso uma serra copo de 40 milímetros e, claro, o esquadro para garantir que as marcações fiquem bem alinhadas. E se você está assistindo esse vídeo e interessar por esse projeto, pode me pedir aqui nos comentários que eu vou gerar esse projeto num arquivo e colocar um link na descrição para você baixar, onde vai ter todas as medidas iguais a do meu projeto e mais algumas dicas. E agora, uma parte bem importante, que é o lixamento da área de corte, para que não fique nada áspero, nada pontiagudo e não acabe arranhando ou machucando a mão de alguém. Eu vou usar essa lixa disco com velcro que vai nesse adaptador para a parafusadeira. Finalizado o lixamento de todas as partes cortadas, agora é hora de parafusar as partes.
E eu usei o meu violão como modelo para saber exatamente o distanciamento da base onde irá apoiar o corpo dos instrumentos. E agora, para todas as partes de apoio, onde irá ter contato direto com os instrumentos, eu vou colocar esse EVA preto para que o contato fique mais macio e não acabe arranhando os meus instrumentos. Aqui na parte inferior eu resolvi colocar 2 camadas do EVA para ficar mais macio, que é onde vai todo o peso do corpo dos instrumentos. E na parte superior eu coloco apenas uma camada do EVA. E para essas partes que fica visível o MDF, eu tenho aqui esse papel adesivo com a estampa de madeira texturizado, que não se parece muito com a coloração da madeira, mas vai servir para tapar esses defeitos no MDF. E depois de quase 2 dias executando esse projeto, está aí pronto e já vou fazer um pequeno teste, colocando aqui meu violão da Strindberg. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado deste projeto, e se você ficou interessado em também construir o seu rack de instrumentos, eu estou deixando links na descrição e durante este vídeo das ferramentas e dos itens que eu usei para que você possa comprar com o melhor preço possível. E se você realmente gostou desse vídeo, deixa seu like, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e deixe seu comentário me dizendo o que achou desse vídeo e deste projeto. E no mais, o meu muito obrigado por ter assistido até aqui, tamo junto e até o próximo vídeo.